todos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, 1 Timóteo. Lermos somente um versículo aí, 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 15. 1 Timóteo 1 e 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está escrevendo esta carta a seu filho na fé, Timóteo, e ele diz para Timóteo essas palavras tão preciosas, desta palavra fiel. E ele diz: essa é uma palavra fiel. Alguém já parou para analisar esta palavra fiel? E algo que pode nos mostrar o que é algo fiel. Disse do ponteiro da balança. Quando alguém, hoje nós temos as balanças digitais, né? Mas há um tempo atrás as balanças que se pesavam as mercadorias, quando se colocava a mercadoria em cima da balança, o ponteiro então começava a marcar corretamente aquele peso que está sobre a balança. Aquele ponteiro era chamado fiel. E quando nós pensamos nesta palavra fiel, e pensamos no ponteiro da balança, alguém pode lembrar de uma passagem sobre uma balança? Nós pensamos quando Daniel foi chamado, à presença do rei, às pressas, porque algo estava acontecendo numa festa, em que o rei Belsazar tinha dado a 1000 dos seus grandes. Daniel capítulo 5. Daniel foi chamado ali na presença do rei porque a parte de uma mão estava escrevendo algumas palavras na parede. E nenhum dos seus sábios pôde dizer para o rei o que significava aquelas palavras. Daniel então entrou na presença do rei. O rei prometeu muitas coisas para Daniel. E Daniel pôde lhe dizer: as tuas riquezas fiquem contigo. Mas o Senhor, Ele mandou esta mão para falar algo para você, individualmente. Vamos ler aquelas palavras de Daniel, capítulo 5, e pensar neste assunto tão importante, fiel. Daniel está falando essas palavras aqui, capítulo 5 de Daniel, versículo 24. Então, ele, falando de Deus, foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Estamos pensando na palavra de Deus em absoluto. É as escrituras de Deus. E diz então Daniel:
foi enviado da parte de Deus, da parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação daqui. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Peres ou Upharsin, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel de púrpura, que lhe pusesse uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. A palavra de Deus em absoluto. Diz Paulo a Timóteo: esta é uma palavra fiel. É uma palavra fiel. Daniel falou com Belsazar: olha, Belsazar, Nabucodonosor, ele não obedeceu a palavra de Deus. E ele foi levado para o pasto para comer capim, como os bois. E o orvalho do céu caiu sobre ele. Mas quando ele reconheceu que o Deus dos céus é soberano, então foi restituído o seu reino. E você sabia de tudo isso. E você não humilhou o seu coração diante de Deus. Não humilhou o seu coração diante de Deus. E Daniel pode dizer: você está diante de Deus desonrando o seu nome. Você trouxe todos os utensílios da casa de Deus que foi trazido por Nabucodonosor. Você tem bebido vinho neles. Você tem oferecido holocaustos e esses vinhos aos deuses que não podem ver, não andam, não falam, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, a Ele não glorificaste. Por isso o seu reino foi contado e terminou, acabou. Você foi pesado na balança de Deus, e o fiel da balança de Deus mostrou que foi achado em você falta. Daniel ouviu estas palavras: o seu reino foi dividido. Deu-se aos medos e aos persas. E a história conta sobre isso. Não só a palavra de Deus, mas a história que você lê nas escolas fala sobre isso. Os reinos deste mundo. Mas pensando então nesta palavra fiel, meu amigo, nesta noite você está diante de uma palavra fiel. Paulo falou sobre isso. Esta é uma palavra fiel. Esta palavra cumpre, como nós falamos, ao pé da letra. Existem muitas profecias já cumpridas, mas ainda existem profecias a cumprir. A palavra de Deus é fiel. Uma das profecias que já foi cumprida é a vinda do Filho de Deus ao mundo para ser o Salvador da humanidade. Paulo falou aqui:
Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Salvar os pecadores. Lá no início, quando Adão e Eva desobedeceram a ordem divina, Deus falou para a mulher que iria, da descendência dela, ia nascer um que iria esmagar a cabeça da serpente. E veio o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Deus naquele dia falou que a serpente ia ferir o calcanhar dele, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Satanás, o inimigo de Deus, o inimigo do Senhor Jesus Cristo. Esta profecia se cumpriu. Ontem nós já citamos, mas hoje nós vamos ler a chegada deste Salvador. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 11. Lucas 2 e 11. Lucas 2, de 1 a 11. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Esse primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha que palavra preciosa acerca do cumprimento da profecia da vinda do Filho de Deus para ser o Salvador da humanidade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Veio ao mundo para salvar os pecadores. Tão precioso pensar na dignidade da palavra de Deus, que apresenta um único Salvador digno. Um único Salvador digno. E a indignidade do pecador. Porque Paulo falou aqui, nós vamos considerar. Esta é uma palavra fiel e digna de
toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se colocou nesta posição de indignidade, dos quais eu sou o principal. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Nós vamos ler de um homem que também se colocou como Paulo. Lucas capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 7. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo, quase à morte. A palavra moribundo significa quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Um homem que os judeus consideravam digno, de receber uma bênção do Senhor. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Este centurião, embora os judeus consideravam ele digno, Senhor, ele pediu para que o Senhor vá curar o seu servo estimado. O Senhor vai lá curar o servo dele, porque é um homem digno. É um homem que ama a nossa nação. É um homem que ele mesmo edificou a sinagoga para nós. E o Senhor Jesus foi. E o Senhor Jesus está a caminho. E quando chegou perto da casa, o centurião enviou outros servos falar com o Senhor Jesus: Senhor, não te incomodes. Eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Eu mesmo me considerei indigno de ir na sua presença. Indignidade do pecador, dignidade do Salvador. Aquele homem considerou a dignidade do Salvador e a indignidade dele como pecador. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Nós vamos ler aí em Lucas 23, do versículo 33 até 48. Aqui a crucificação do Senhor Jesus. E sabe, alguém escreveu palavras que eu acho tão importantes. Nós temos acerca do nascimento do Senhor Jesus. E muitos
consideram, deste mundo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, comemoram-se o nascimento do Senhor Jesus, mas agora nós vamos ler da crucificação do Senhor Jesus Cristo. E alguém escreveu estas palavras, que a manjedoura sem a sombra da cruz não teria valor. A manjedoura sem a sombra da cruz não teria valor. E aqui nós lemos Lucas 23, 33 a 48. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombaram dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o ungido de Deus, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Este homem pendurado ao lado do Senhor Jesus, uma à direita, outra à esquerda. Um dos malfeitores está blasfemando do Senhor Jesus: se tu és o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro, considerando a dignidade do Salvador e a sua indignidade, ele falou com o seu companheiro na mesma situação:
você não teme a Deus estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o castigo por aquilo que nós praticamos. Mas este nenhum mal fez. E voltando para o Senhor Jesus Cristo, pode falar com o Senhor numa oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra Senhor é Jeová, o sempre existente, o Criador de todas as coisas. Aquele homem condenado à morte ali, pendurado na cruz, e há pouco tempo depois os soldados viriam quebrar as suas pernas. Ele iria partir para a eternidade. Mas aquele homem reconheceu o Salvador como Senhor, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, o sempre existente, que nenhum mal fez. Eu sou culpado, mas o Senhor não é culpado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem considerou o Senhor Jesus Cristo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem um reino que jamais será abalado. Jamais será abalado. Quando entrares no teu reino. A palavra de Deus em absoluto, o Senhor Jesus Cristo falou para aquele homem naquele momento: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Sabe, meu amigo, o maior milagre realizado em todos os tempos é a conversão do pecador a Cristo Jesus, o Salvador. É considerar a sua indignidade e considerar a dignidade de Cristo Jesus. E este pecador é convertido a Cristo. Ele confessa isso a Cristo com a sua boca e em seu coração crê que Jesus Cristo é o único Salvador, e ele confia nessa verdade. É a verdade absoluta de Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. A conversão do pecador é o maior milagre. A multidão está ali ao redor, naquele monte chamado a Caveira, para ver um espetáculo. E as multidões neste mundo estão querendo ver espetáculos. Mas o maior espetáculo, meu amigo, é a sua alma ser salva do inferno. Volte para a sua casa batendo no peito. Eu queria ver e queria ouvir algo novo, mas não houve aquilo que eu almejava. Lembra de Naamã, o Sírio, quando uma menina falou para a sua senhora, né? Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aquela menina deu o endereço onde estava o profeta de Deus. Aquele homem foi. A palavra de Deus em absoluto pode ser pregada por qualquer pessoa. Se é a palavra de Deus, ela é absoluta. Naamã ouviu as palavras da menina, da serva. E ele foi. Ele, quando
Eliseu mandou falar para ele, mandou o servo ir lá e falar: olha, vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã saiu indignado. Eu pensava que este homem, este profeta, sairia aqui fora, por-se-ia em pé, rogaria ao Senhor seu Deus, passaria a mão sobre a lepra e me restauraria. Mas agora, lavar no Jordão 7 vezes, este rio de água suja, não são Abana e Farfar, rios de Damasco melhores, águas cristalinas? Eu não poderia me lavar nelas e ser curado? Não, isso são as obras dos homens, não podem ser apresentadas diante de Deus. Somos indignos pecadores. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Naamã iria embora para a sua casa, para a sua terra. Mas os seus servos falaram com ele. Aquele homem que tinha levado um presente para dar ao profeta, de ouro, vestes e prata, calculado mais ou menos em 3 milhões de reais. Saindo embora para sua casa, sem a cura, sem solucionar o seu problema. Os servos falaram: meu senhor, se o profeta tivesse falado algo difícil, o senhor não faria? Eu faria. Eu faria qualquer coisa. Naamã podia dizer, né? Então os servos falaram: então, é só lavar 7 vezes no Jordão. Aquele homem ouviu, e foi no Jordão, e se lavou. Diz que a sua carne ficou como a carne de um menino. Aquele homem agora voltou agradecido ao profeta. Agora o profeta saiu para conversar com ele, depois da obediência. Sabe, nós temos muitos na palavra de Deus que buscaram o Senhor Jesus Cristo, mas somente querendo um espetáculo. Lembra do jovem que procurou o Senhor Jesus Cristo e ele chegou com palavras bonitas para o Senhor: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Você sabe os mandamentos? Sei. O Senhor Jesus citou alguns para ele, e ele falou: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Você vai e vende tudo quanto você tem, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu. Por isso, vem e segue. Aquele jovem saiu da presença do Senhor muito triste. Sabe por quê? Porque possuía muitas propriedades. Sabe quem era Paulo? Provavelmente Saulo de Tarso era um dos maiores advogados que já existiu na história da humanidade. Um homem que sabia o hebraico, o grego e o aramaico. Línguas difíceis de conhecer, de saber, de aprender. Saulo de Tarso, o homem importante de Jerusalém, quando foi matar Estevão,
Ele estava ali, um jovem que às vezes não poderia participar do apedrejamento pela sua juventude. Era só os mais velhos que poderiam participar daquilo. Embora não poderiam fazer, porque um dia trouxeram uma mulher na presença do Senhor Jesus e falou para ele: essa mulher foi encontrada no ato do adultério e a lei manda apedrejar. O Senhor está escrevendo na areia. E ele continuou. E ele falou: então quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então, a começar dos mais velhos até os mais novos, foram todos embora. Ele levantou: mulher, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Naquele dia, lá em Jerusalém, juntou muitas pessoas para apedrejar Estevão. E tiraram as suas vestes de cima, depositaram aos pés do jovem Saulo de Tarso. E diz a palavra de Deus que ele consentia na morte de Estevão. Ele recebeu das autoridades religiosas de Jerusalém, provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, aquele concílio, que pessoas faziam parte para, nas religiões deles ali, escreveram cartas autorizando ele sair fora das terras de Israel, ir lá em Damasco, prender os crentes em Cristo, para levá-los presos para Jerusalém. Mas no caminho ele encontrou o Senhor Jesus. E Saulo de Tarso, que depois foi chamado Paulo, escreveu a Timóteo e falou: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E ele falou: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Saulo de Tarso, ele chegou diante do Senhor e falou: Senhor, quem és? Quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo a igreja de Cristo. E o Senhor falou que ele estava perseguindo ele. Estas palavras atravessaram o coração de Saulo de Tarso como uma espada de dois gumes. E ele podia dizer: eu sou pecador, eu sou indigno, mas o Senhor é digno, e eu confio no Senhor. A sua palavra é digna de toda aceitação. Vamos ainda ler Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Até o versículo 24. E disse o Senhor Jesus falando: um certo homem tinha 2 filhos, mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo
ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. É o significado de pródigo, viver dissolutamente, gastar o que tem com coisas vãs. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Tornando em si, preste bastante atenção nessas palavras. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, trabalhadores de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O filho pródigo. O filho pródigo juntou tudo que tinha. Seu pai tinha repartido com os filhos a fazenda. Ele juntou tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua, longe do pai, longe da família. Queria gastar os seus bens com aquilo que ele achava que era melhor para a sua vida. Eu sou dono da minha vida, sou dono do meu nariz, e eu vou fazer o que eu quero. Então foi, e gastou tudo. Dissolutamente, diz a palavra de Deus. Esbanjou, como nós falamos, tudo que tinha, tudo que o pai tinha dado. Gastou tudo. Houve uma grande fome naquela terra. E ele começou a padecer necessidades. Foi para um dos fazendeiros e ele falou: a única coisa que eu tenho para fazer é apacentar porcos. E ele aceitou o trabalho. Foi trabalhar, apacentar porcos. E ninguém lhe dava nada. Ele desejava encher o estômago com aquilo que os porcos comiam. Isso me lembrou de uma coisa. Na casa de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Eu vou levantar daqui, e eu vou sair daqui, e eu vou para meu pai, e eu vou contar para ele. Eu vou confessar para ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, mas o Senhor me trata como um dos teus trabalhadores. E aquele homem não ficou somente naquele pensamento de ir, mas diz que ele, tornando em si,
E ele disse que iria levantar e ia ter com o Pai. E no versículo 20 diz que ele levantou-se e foi. É os passos que o pecador precisa tomar para vir ao encontro de Cristo, para receber Ele como seu Salvador. Primeira coisa, cair em si. Eu sou pecador, eu sou indigno, mas o Senhor Jesus é o Salvador, é o único Salvador. Eu necessito dele, eu estou em grande necessidade, em fome espiritual. Ninguém pode me satisfazer neste mundo, nada pode me satisfazer. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tens na tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele chama e socorre o aflito, que esperança no mundo não tem. Ele quer te salvar, meu amigo, evitar o perigo. Por que tu não crês? Sabe por que evitar o perigo? Nós temos 1 hora que nós começamos a reunião, 1h06. Sabe quantas pessoas já suicidaram neste mundo, neste tempo em que estamos aqui? Pelo menos 3 pessoas no mundo já se suicidaram. Sabe, existe uma pesquisa que não é divulgada, eu tenho acesso a esta revista, e lá tem uma pesquisa falando que a cada 45 segundos, neste mundo suicida uma pessoa. Já pensaram? Desculpa, a cada 45 minutos. Cada 45 minutos suicida uma pessoa no mundo. Pelo menos 3 pessoas. Já pensou sobre isso? Este jovem, ele caiu em si, ele tornou em si. E ele levantou, ele não ficou parado. E ele foi para o seu pai e confessou. Embora o pai estava aflito, esperando a volta do seu filho. Não esperou muito ele falar aquelas palavras, mas ele no seu coração ele queria contar para o pai: eu pequei contra o céu e perante ti. Não sou digno. Se o Senhor quer me dar uma veste limpa, nova, um anel para colocar no dedo, sapatos nos pés, matar um bezerro cevado, é porque é a bondade do Senhor, é a misericórdia do Senhor, mas eu não sou digno. Como Saulo de Tarso, eu não sou digno. Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O centurião: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Disse somente uma palavra: meu criado Sara. Aquele homem na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu sou indigno, o Senhor é digno. Hoje estarás comigo no paraíso. O filho pródigo: meu amigo, você vai esperar o Senhor pesar você na sua balança? Sem aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador pessoal. Eu já tenho aceitado Ele como meu Salvador. Muitos aqui já têm aceitado Cristo como seu Salvador pessoal. E esperamos que você nesta noite aceite Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Por quê? Na balança divina, lembra que a balança tinha 2 lados? O Senhor Jesus está aqui. E nós não temos dignidade.
para fazer mover o fiel da balança de mim, a não ser Cristo. Aceite Cristo Jesus, e aí sim. Não que somos dignos, mas diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4. Essas palavras são tão preciosas, o que Paulo escreveu em Romanos 4. Olha o que diz. Versículos 24 e 25. Vamos ler do versículo 20, falando de Abraão aí, né? Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isto lhe foi também imputado ou levado à conta como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, lançado na nossa conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Não somos dignos, mas quando cremos no Senhor Jesus Cristo, é lançado na nossa conta a justiça divina, e então na balança divina não somos achados em falta. Que maravilha, já pensou? Essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Você já aceitou Cristo como seu Salvador? Se não, nós te convidamos nessa noite, com sua boca, confessar a sua indignidade diante do Salvador digno. Confessa seu pecado a Cristo, aceita Ele de todo o seu coração. E a palavra diz que você é salvo no mesmo instante. Diz a palavra de Deus. Hoje, o Senhor Jesus falou para aquele homem na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Em João 5:24 nós lemos ontem. O Senhor Jesus falou que aquele que ouve a sua palavra e crê naquele que lhe enviou, tem a vida eterna. No mesmo instante. E para terminar os nossos pensamentos nesta noite, vamos ler um versículo de Atos, capítulo 3. Vai ficar com cada um este versículo que a palavra de Deus diz sobre este milagre divino efetuado no coração e na alma do pecador que crê em Cristo como seu Salvador. Diz na mensagem que Pedro está falando aos judeus lá em Jerusalém neste dia, né? Atos 3:19. Diz Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Somente através do arrependimento e da conversão a Cristo, os nossos pecados são apagados, são cancelados. E vem então o tempo do refrigério pela presença do Senhor na vida daquele que crê em Cristo como seu Salvador, porque é habitado pelo Espírito Santo de Deus no mesmo instante que crê na pessoa de Cristo Jesus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados também sejam apagados
cancelados. E venham os tempos do refrigério na sua vida, no seu coração, no seu ser, pela presença do Senhor. Que o Senhor abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém.